Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. É isso aí. Márcia, quando eu toco a vinheta aqui, agora eu já vou lembrar do pastor Mateus, porque toda hora que tocava a vinheta, eu tinha que voltar da vinheta explicando. Hoje é com o pastor Mateus, pessoal. Fala seu nome, né, na vinheta. Com Márcia. Agora é com Márcia mesmo, gente. Agora sim. Que bom, que bom. Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre a autoestima do seu filho. A autoestima do seu filho. Que assunto, hein, minha irmã? E aí? Que assunto. Vamos começar por onde essa conversa de hoje? Olha só, nós vamos falar hoje sobre a autoestima do filho, a autoestima da criança, a autoestima do nosso filho. Entendendo que toda criança que está em pleno desenvolvimento, ela tem um vazio no seu coração que só pode ser preenchido aí pelos elogios e pela afirmação dos pais. A criança que cresce sem esse elogio, sem ter aquele vazio, sem ter aquele espaço ali preenchido, ela pode depois ter situações complicadas nos seus relacionamentos e muitas delas podem trazer ali consequências até na sua vida profissional, né? Alvin Price, ele diz o seguinte, que os pais, eles precisam encher o balde de autoestima do seu filho o bastante para que o resto do mundo seja incapaz de furar o balde a ponto de esvaziá-lo. Olha aí, né? Então, dando elogio, falando o que eles precisam ouvir de uma forma realista, a gente vai entender o que é uma forma realista, uma afirmação realista, né? Então, o que nós podemos, assim, de primeira mão já entender o que funciona, o que é realmente a autoestima? Bom, estima, se nós formos ver no dicionário, estima, ele é um sentimento de carinho, é um sentimento de apreço em relação a alguém ou a algo, né? Isso, uma pessoa tem uma afeição, um afeto, tem uma admiração, né? Que sente por alguém, e advindo de quê? De um valor. Agora, a autoestima é a qualidade de quem se valoriza. Todo esse afeto, toda essa admiração, esse respeito, realmente é esse alto valor, esse que se contenta com o modo que que ele é, né? Então, independente do que falam, independente dos julgamentos, quando a pessoa sabe quem ela é, o valor que ela tem, nada do que os outros falam ou fazem para ela abala ela. Né? Então, a autoestima é o amor próprio, é uma ferramenta de sobrevivência. Então, gostar de si mesmo, é acreditar no seu potencial, é confiar na sua capacidade. Isso nós podemos aí definir como autoestima, né? E interessante que, né, é um dos principais recursos do ser humano para que ele possa viver bem, né? Basicamente, a autoestima, ela determina a maneira como que a pessoa se relaciona com o mundo, né? E ela encara os desafios da sua rotina diária e se protege, né? E como ela se expõe também a situações que exigem ali um controle emocional. É interessante que psicólogos, eles dizem, até a psicóloga chamada Doralice Lima, ela diz que a autoestima, ela desempenha um papel fundamental na convivência familiar, no trabalho, no grupo de amigos, né, nas equipes. De vez em quando nós vemos aí muitas pessoas que estão nos grupos, até de WhatsApp, né, e às vezes nos WhatsApp são muito frias conversas, porque você não consegue escutar o tom, a tonalidade que a pessoa fala, e às vezes você já acaba julgando, né? Mas, na verdade, nós percebemos que num grupo, num trabalho, onde tem pessoas ali, algumas pessoas a gente percebe que ela tem dificuldade de desempenhar aquele papel relacional de uma forma, de uma boa convivência, né? Então, por quê? Porque existe aquele balde de autoestima que foi, né, talvez não foi totalmente preenchido, né, pelos seus pais, né? Então, essa formação, ela é muito, mas muito preciosa no pleno desenvolvimento de uma pessoa em todas as áreas da sua vida, né? É interessante que essa psicóloga, ela diz que para manter a autoestima,
em alta, né? Não basta só olhar para si, né? A visão de quem está em sua volta, a realidade, ou seja, a sociedade acaba também sendo muito importante, porque a maneira como que a pessoa se vê, ela acaba também se enxergando no mundo que ela é real, que ela existe, né? Se a visão dela for negativa e pessimista, certamente a impressão que ela terá de si mesma e também da circunstância onde que ela está vivendo também será ruim. Então, o ser humano, ele tem essa capacidade de incorporar essa visão aí ao longo do tempo, né? Quando tudo está ruim para ele, né? Quando, na verdade, ele se enxerga de uma maneira assim, negativa, ele acaba enxergando cada situação de uma forma também negativa. Então, a autoestima para os filhos, eles traz para a gente uma segurança, traz para o indivíduo uma segurança, né? E é muito importante quando nós, pais, nós vamos trabalhar com os nossos filhos e principalmente fazer elogios para eles, e principalmente dizer a eles de algo que ele fez. O menino chutou a bola lá do meio do campo, fez um golaço, né? E aí você percebe que nós temos hoje muitos pais que têm dificuldade de fazer um elogio, ou de, nossa, que gol, que, né? Aí eu lembro de uma certa situação que aconteceu isso e o menino chegou todo pomposo do lado do pai dele e enquanto o menino não chegava, o pai dele estava batendo palma, mas quando o menino chegou, o nosso pai dele fez como se estivesse, assim, tipo, espantando mosquito. Não deu nenhuma, assim, brecha de intenção dizendo que o seu filho estava aplaudindo o seu filho, né? Então, o que acontece? Tem muitos pais que têm esse receio de elogiar os seus filhos por medo de exagero, né? Isso a gente não vai falar um pouquinho. Mas, quando o seu filho fizer... na verdade, quando você está nessa companhia do seu filho, então faça esse elogio de uma forma que ele necessita deste elogio, vindo de você, mãe, vindo de você, pai. Outras pessoas podem fazer esses elogios, os tios, os avós, os irmãos, os seus amigos, né? Podem fazer, mas quando o pai e a mãe fazem esses elogios, isso vai gerando no coração da criança uma autoestima, um valor, assim, meu pai falou isso, a minha mãe falou isso de mim, né? Então a gente percebe isso que e outra coisa, quando você for fazer um elogio, Henry Barker diz o seguinte, que o pior e mais desprezível tipo de elogio é aquele que primeiro você fala bem de um homem e então você o classifica como mais, né? Tipo assim, nossa, filho, foi muito bom, foi muito bonito o seu gol, mas, né? Mas aquele goleiro não é um bom goleiro. Mas daquele ângulo todo mundo acertava. Então, o que acontece? Quando você recebe um elogio, eu não sei você, né? Mas às vezes algumas pessoas, quando principalmente a gente está sujeito aí a várias situações de crítica, autocrítica também, né? Às vezes uma pessoa, não, você foi legal isso, mas esse mais acaba com todo o restante que você falou de bem, né? Então, nós pais, nós precisamos ter todo esse cuidado, essa sabedoria, né? Então, elogie o seu filho, mas não coloque o mais. Tire esse, foi bonito o seu gol, mas estava sem goleiro, ou o goleiro não era muito bom, né? O ângulo que você pegou foi bom, então, assim, tipo, foi mais sorte. Enfim, faça elogios de uma forma que que o seu filho entenda o valor que você tem para ele, que ele vai crescer com esse valor. Muito bem. 3 horas e 31 minutos na nossa 316, 3h31. Antes de ir para a nossa pergunta, que a gente vai falar justamente sobre essa questão do medo do exagero, nós temos aqui participação da nossa galera. Deixa eu ver quem está por aqui interagindo com a gente. Tem áudio da nossa irmã Alessandra. Fala, Alessandra! Boa tarde, Nayan. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, família Rede 316. Que bom estar ouvindo a sua voz. Não que o outro irmão não tenha preenchido a lacuna com tranquilidade. Top, muito bom mesmo. Deu para suprir aí as nossas vontades de crescer e conhecer mais, viu? Verdade. Não deixou Amém. Nada, que benção.
Mas ouvir a sua voz é sempre bom, Márcia. Que bom que você tá bem. Que bom que você tá bem, que você fez boa viagem. Graças a Deus, que bom. Estávamos sentindo sua falta. Eu queria falar um pouquinho sobre essa autoestima aí, bem rapidinho. A minha família nunca foi dotada de valores em relação à qualidade de elogios. Nem meu pai, nem minha mãe, porque foram criados mesmo assim num ambiente um pouco difícil, né? Uma outra criação. E aí você só pode dar o que você recebe, né? Então, quando resolvi assumir um compromisso mais sério, casei e tive filhos, eu tive no começo um pouco de dificuldade para fazer isso, porque até então não fui treinada para esse momento. E também não recebia muito das outras pessoas, em razão dos pais serem separados, essa coisa toda. Muito bem, depois que Jesus entrou na minha vida, tudo mudou. E eu via que a falta de elogios estava fazendo muita falta no crescimento deles, do Rafael, da Ana Clara e até da Gabriele. E depois que eu comecei a ler a Bíblia e fazer alguns momentos de estudo com a MCM, né, das igrejas, mulheres, elas me ensinaram muito sobre isso. Depois, gradativamente, com o estudo para pedagogia, para ser professora, me formei professora, isso também ajudou bastante. Então, Márcia, quero deixar aqui minha fala que muitas vezes a gente precisa, sim, saber dar a medida, não só da cobrança, mas muito, muito mais do elogio. Porque essa geração, esse momento, está sendo muito cobrado de uma perfeição que não precisa, né? Você precisa ser o melhor no game, você precisa ser o melhor disso, o meu filho. Então, não se cobrar muito nesse sentido, fazer de uma forma que o nosso elogio seja o suficiente, que não necessite ser cobrado tanto, e fazer com que o erro seja apenas um erro pedagógico, um erro de aprendizado, não um erro terrível, como assim a princípio é mostrado. Então, também fazer aquele carinho na hora do erro, dar aquele incentivo na hora do erro, eu acho extremamente importante, necessário, diria até indispensável. Então, porque ele tem que encontrar o aconchego em casa, com os pais. E aí sim, o mundo lá fora pode estar caindo, mas eu sei onde me reconstruir. Meu pai e minha mãe. Eu deixo essa fala porque eu sei que aqui em casa é assim, mesmo com os defeitos, né, com as falhas. E eu tenho visto isso e tenho aprendido muito com você e com outras tantas irmãs que têm me ensinado a cada dia. Ser uma mãe, uma mulher, um ser humano, uma missionária, melhor a cada dia. Eu tô aprendendo. Aprendendo sempre, né? Nayan, Márcia, família, Rede 316, beijo. Alessandra Lasma, São José dos Campos. Obrigado, Alessandra. Muito bom, muito bom. Muito bom. E é interessante, né, pelo que ela comentou aí rapidamente, né, pela que ela compartilhou conosco aí, é interessante que a palavra de Deus é uma carta de amor para nós, não é? É uma carta de amor, e sempre Deus está dizendo, eu te amo, né, por amor, a entrega que Deus faz por nós. Interessante, eu gosto muito do versículo de Jeremias 31:3, que diz que com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí, né? Então, quer dizer, a gente pode observar que esse amor, que com amor eterno eu te amei. Observe que o tempo verbal está no passado. Então, quer dizer que o amor de Deus por você é uma questão resolvida, não é? Ele simplesmente te ama e te amou e sempre te amará, né? Maravilha. Tem participação da Simone de Teixeira de Freitas, na Bahia, da Igreja Assembleia de Deus. Ela é aluna do curso de Capelania Escolar. Colocou aqui, em minha casa, meus filhos passaram a produzir mais no colégio depois que passei a escutá-los mais em cada chegada do colégio, né? Então Nossa, que bênção. Possibilidade aí é interessante. Que bênção. Tem também aqui a Eliane Farias, lá de São Paulo. Abraços, professora Márcia. Ô, Eliane, um abraço. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Peraí. Josian, Andréia, Ruth, Radicais Sertanejos, Josian e Andréia passaram por aqui, né? Da PIB de Umburanas, Mauriti, lá no Ceará. Isso aí, tá acompanhando a gente. Muito bom. Sinilene passando por aqui também, Primeira Igreja Batista de Picos. Boa tarde, Mamácia, estou aqui ligadinha. Sinilene, um abraço para você. Tem também áudio aqui, eu acredito que deve ser o Fabricinho, vamos ouvir? Boa tarde, Nayan, boa tarde a todos os 16, boa tarde, Márcia. Sou Limpa, na Vanessa Santo.
Eu tô aqui desbrotando café, mas é minha mãe. E nós estamos aqui ligadinhos ao VG16. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, todo mundo. E um forte abraço e fique com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu. Até. Lá desbrotando café, aí sim, hein? Olha que coisa linda. Um abraço, meu querido. Bom trabalho aí pra vocês, viu? Bom trabalho. Bom, vamos seguindo aqui então com as nossas perguntas. Agora 3 horas e 37 minutos. E Mamácia, alguns pais têm receio de elogiar os filhos por temer exageros. E aí, isso é uma verdade, Mamácia? Olha só, eu acredito que tem muitos pais. A geração de hoje, Nayan, muitos da geração de hoje, ela foi criada por pais que eram autoritários, tinham aquele autoritarismo, né? Então, os filhos, eles cresceram com aquela submissão muito forte aos pais por esse autoritarismo, né? E, não, eu não vou criar o meu filho dessa forma. E agora, por mais que eles foram submissos a autoritarismo, não autoridade, mas autoritarismo dos seus pais, hoje eles são submissos à vontade dos filhos. E muitos deles ainda ficam com receio de fazer elogios verdadeiros e reais, realistas aos seus filhos, por temer esse exagero, né? E muitos acabam trazendo esse fato negativo e levam, infelizmente, acaba levando para o filho. E acaba cedendo, né? Eu falo, não, eu vou elogiar meu filho, como também outros grupos se encaixam aí à realidade da Alessandra Lasma, né, que não tiveram esses elogios e que também falaram assim, não vou ensinar para os meus filhos também, porque não aprenderam, né, não viveram isso. Mas eu quero, assim, chamar a sua atenção por uma palavra. Quando nós elogiamos, quando nós falamos de uma forma que traz para as nossas crianças uma autoestima, um valor de si mesmo, na verdade, essa é uma palavra chamada afirmação, isto é, afirmar. E se você realmente pode entender que a afirmação, ela é uma palavra positiva, né? Como você pode dizer assim, você fez um ótimo trabalho, tenho orgulho de você. Uma afirmação ocorre sempre quando o seu filho recebe a sua atenção e ele também se sente ali valorizado, se sente especial. Mas é interessante que a palavra afirmar, ela tem um significado ainda mais profundo, né? Se nós estudarmos a origem, vamos descobrir que ela provém da palavra afirmare, que significa tornar firme. Tornar firme. Então, fazer um elogio para o seu filho vai criar nele esse valor próprio, esse autorrespeito, esse valor, esse alto valor, não é? E vai torná-lo firme. Então, portanto, quando você afirma o seu filho, quando você traz um elogio para o seu filho, você está no sentido mais que lateral, você está equipando um fundamento firme de autoestima e de respeito próprio. E, em outras palavras, afirmações fornecem aí um solo firme que vão se estabelecer, porque ela dá segurança emocional, ela traz essa firmeza no coração da criança que está em pleno desenvolvimento. Então, sem esse elogio, sem essa afirmação, sem essas palavras de afirmação, lembram muito ainda dos nossos, que nós trabalhamos com as crianças, e logo mais nós vamos trabalhar com as 5 linguagens dos adolescentes. Nós trabalhamos as 5 linguagens do amor da criança, e uma delas pode ser palavras de afirmação. E as palavras de afirmação são palavras que tornam firme, né? Então, torna uma pessoa firme. Isso é, uma criança se sente segura, ela está longe de dúvidas e foge totalmente da ansiedade. Então, quando uma pessoa não tem essa afirmação, não recebe esses elogios, não tem autoestima, provavelmente nós podemos encontrar nessa criança uma insegurança, ansiedade e muitas dúvidas.
né? E se nós formos perceber hoje, nós temos muitos adolescentes que estão inseguros, que estão cheios de ansiedade e com muitas dúvidas. Se você leva ele para escolher um lanche, ele fica, eu não sei, a dúvida tremenda, né? Não sabe o que é melhor, uma ansiedade, olha, nós vamos viajar amanhã. O menino não dorme, a criança não dorme, o adolescente fica ansioso, passa a noite toda acordada, porque essa ansiedade é muito alta, né? Isso gera para ele uma insegurança, né? Gera uma insegurança de falar em público, gera uma insegurança de falar sobre os seus sentimentos. Então, afirmar. Então, quer dizer, todas as vezes que você está dizendo para o seu filho quem ele é para você, você está dando um elogio a ele, você está fortalecendo a autoestima, você está afirmando ele. Então, isso nunca é demais. Então, elogie o seu filho, não fique preocupado que seja um exagero, mas pense na possibilidade de você sempre estar fazendo esse elogio para os seus filhos. Os pais afirmativos realmente trazem essa segurança na vida da criança. Aconteceu algum tempo atrás, Nayan, Dan Barber, ele fez lá nos Estados Unidos, ele fez um leilão, e fez um leilão mais vamos dizer assim, mais diferentão do mundo. Ele fez um leilão que a pessoa que ganhasse que fosse ganhar aquele leilão, a pessoa iria ganhar os elogios da sua mãe. Olha só. Então, o que aconteceu? Segundo ele, né, o ganhador desse leilão seria a pessoa iria sentir a pessoa mais especial do mundo, porque ele se sentia a pessoa mais especial do mundo pelos elogios da sua mãe, pelo carinho que a sua mãe tinha por ele, né? E é interessante que realmente aconteceu esse leilão aí, 42.711 pessoas fizeram parte desse leilão, né? E tiveram abertura aí com lance de $1 e fechou, o comprador aí fechou aí com $610. Essas palavras afirmativas da mãe de Dan Barber. Interessante que ele disse o seguinte: olha, você vai se sentir a pessoa mais especial do mundo ao receber as palavras de elogio da minha mãe na sua vida. Interessante também que nós podemos ver algumas pesquisas de uma forma negativa, que somente 20% dos pais são positivos em relação a essas afirmações com seus filhos. Somente 20% dos pais, né? Eles acham que se fazer elogios e fazer com que os seus filhos sintam elogiados, eles podem deixá-los arrogantes, né? Mas é muito importante que os elogios, eles fazem parte da vida de uma pessoa em pleno desenvolvimento para que ela possa realmente viver bem consigo mesma. Dorothy Nolte, ela diz assim: quando uma criança vive com a aprovação, ela aprende a viver consigo mesma, né? E outra frase também de George Adams diz que o elogio é um investimento na felicidade. Então, elogie os seus filhos, elogie de uma forma realística, elogie de uma forma para preencher esse vazio, para que eles possam crescer seguros, para que eles possam crescer cheios de amor, porque somente o pai e a mãe pode preencher esse vazio que no coração do filho tem, de ser elogiado, de sentir amado, e isso vai refletir em uma criança que aprende a conviver consigo mesma, independente das suas limitações, independente das suas situações que eles têm, mas eles podem entender que as suas habilidades, sim, vão fazer superar qualquer situação na sua vida de uma forma que ela entenda que ela é pessoa muito especial neste mundo. Então, não, é claro que a gente precisa saber elogiar, então, não segure os elogios, não prenda os elogios dos seus filhos, mas faça isso de uma forma realista, e é isso que nós vamos ver daqui a pouquinho. Muito bem, 3h46 aqui na 316, você que acabou de chegar, seja bem-vindo, bem-vinda, estamos aqui batendo papo com a nossa missionária Márcia Doneda,
no quadro Entre Pais e Filhos com o tema Autoestima do Seu Filho, né? Então, espalhe o link da 316, convide o pessoal para vir para cá ouvir a gente e também mande sua pergunta, mande seu comentário, fique muito à vontade para interagir aqui pelo 11 930 03 0316. Como que a gente consegue então, irmã Márcia, elogiar os filhos de forma realista? Muito bem. Palavras boas valem muito e custam pouco. Palavras boas. Palavras feitas de uma forma realista, uma afirmativa, né, uma afirmação para que possa realmente construir ali um ambiente, uma vida saudável, uma vida emocionalmente saudável na formação dos seus filhos. É interessante que as nossas crianças são muito espertas, os nossos adolescentes são muito espertos, e eles sabem se você fizer um elogio para eles que não cabem a eles, naquele momento, eles vão falar assim, tô achando que a minha mãe mas filha, você é tão maravilhosa, e às vezes, talvez aquele elogio não vai cair muito bem, né, porque ela vai pensar assim, acho que a minha mãe não é tão inteligente assim para dizer esse elogio, né? Então as crianças, elas sabem, e é por isso que os pais, eles precisam realmente ser assertivos nas suas afirmações em relação aos elogios, as suas afirmações que possam ser de uma forma realista. Veja só, vamos colocar aqui como exemplo. Quando um filho, ele empresta, digamos o seu filho João, ou João empresta um brinquedo e compartilha com bombom com seu outro irmãozinho menorzinho, Josué, né? Então, nós costumamos dizer, é interessante que a palavra mais propícia para isso é dizer, que coisa linda de ver isso, João. Realmente você alegra o nosso coração, né? E às vezes nós falamos o seguinte, você está elogiando uma situação realista, você está dizendo, olha, como é bom ver isso em você, João, né? Como é bom ver que você está, naquele momento ali, elogiando aquela atitude. Ou talvez a gente fala, na mesma situação, nós fazemos assim, nossa, João, você é um anjo, você sempre pensa nos outros, que, na verdade, nem sempre é que isso acontece, não é? Nem sempre isso acontece. Então, a afirmação, elogios de uma forma realista, é ser essa forma assertiva, de dizer assim, olha, que coisa linda você fez agora, João. Parabéns, que bela atitude que você fez. Aí, se você diz, nossa, João, você é um anjo, nossa, você sempre pensa nos outros, não é? Então, assim, se você fizer essas últimas colocações, o João vai falar assim, não, eu sempre eu penso nos outros, né? De vez em quando eu quero as coisas para mim, não é? É isso que acontece, porque não é verdade, né? E ele sabe disso e você também sabe disso, né? E nós, pais, sabemos disso. Agora, se eu trabalhar de uma forma que vai fazer ele a refletir naquela mensagem, nossa, meu pai e a minha mãe, eles observaram que eu fiz uma atitude boa naquele momento. Então, você vai ter uma afirmação realista naquele momento e vai potencializar isso, né? Veja só, foram poucas palavras, mas foram palavras boas e assertivas e realistas. Ou dizer, nossa, você é um anjo, você é maravilhoso. Tudo bem que nossos filhos, eles são maravilhosos para nós, mas, você é um anjo, nossos filhos são, mas talvez naquele momento ali não caberia essa situação, porque você está elogiando de uma forma realista, e ele vai pensar novamente, se ele fizer, olha, se eu fizer isso, meus pais vão realmente me elogiar por isso. Então, você está formando ali uma personalidade, um caráter na vida do seu filho, para que ele possa continuar também fazendo boas atitudes, boas ações, não é? Então, interessante que um psicólogo infantil, Hein Ginott, ele diz o seguinte, Nayon, olha o que ele diz, olha, o elogio direto da personalidade, como a luz direta do sol, é desagradável e causa cegueira. Digamos assim, você é um anjo, você sempre pensa nos outros, né? Uma pessoa sente vergonha quando ouve que é maravilhoso, que é angelical, que é generosa, que é humilde. Ela sente-se impulsionada a negar-se pela parte do elogio, né? Pelo menos essa parte do elogio. Então, elogiar os nossos filhos abertamente
E de uma forma realística, é dessa forma. A atitude que ele fez aqui naquele momento. É claro que nós sabemos que nossos filhos são maravilhosos, né? Mas fato que essas palavras de afirmação, elas devem ser declarar claramente de forma realista, né? O que admiramos no esforço, na cooperação, na ajuda, na conquista de uma criança, né? Então, nós devemos expressá-la de forma que a criança realmente possa tirar suas conclusões realistas aí, sobre também a sua formação, sobre sua personalidade. É interessante que vai criar nela uma imagem positiva dela mesma, e ela vai se sentir ali cada vez mais impulsionada a ser generosa, nessa forma aqui do João, né, de compartilhar aqui com o seu irmão o bombom. Então, quando a criança tira conclusões ali, de elogios positivos, de afirmações realistas com seus pais, ela se constrói uma personalidade saudável, né? Então, pais, vamos ser realistas aí nesses elogios em relação aos nossos filhos, porque nós vamos construir a personalidade deles, né? Não dizer de uma forma genérica, mas dizer a ação que ele fez. É claro que nós sabemos que os nossos filhos, eles são preciosos para nós, mas quando a gente tem um elogio direcionado de uma forma realista, vai fazer com que, porque eles são espertos, né? Eles são muito espertos, e eles sabem que nem sempre pensamos nos outros, nem sempre as crianças pensam no outro, né? Mas quando faz uma atitude assim, então precisa ser elogiada para construir essa personalidade aí saudável na vida da criança. Maravilha. Você que tá aí sintonizado, fica à vontade, hein? Não fique tímido não, pode deixar sua pergunta aqui, pode interagir aqui, tranquilo, super à vontade com a gente. Temos aqui um áudio que a gente acabou de receber da irmã Maria, lá de Itaguaí. Fala, irmã Maria. Oi, minha querida irmã Márcia, que alegria poder te ouvir você, irmã Márcia. Gosto muito de ouvir você, tá? Você, Deus, que você teve lá na igreja, lá em Beratiba, que você me ensinou a achar a Rede 316, eu e o meu filho. Eu sou grato a Deus pela tua vida e a vida de todos aí, tá? O irmão Nayan, todas as tardes está conosco. Eu aqui, eu e o meu filho, né? Às vezes na hora de sair para a igreja, eu me arrumo, ele se arruma. Mãe, eu estou bem com essa roupa? Você, sim, meu filho, tá? Você ficou elegante com essa roupa. Aí eu também pergunto a ele. Aí quando ele acha que não tá, não, mãe, só deveria vestir uma outra roupa, porque essa roupa aí não tá muito elegante não para a senhora, eu vou lá e troco de... Ah, mãe, agora sim, agora ficou elegante mesmo, né? E não só nesses momentos, mas eu gosto de fazer elogio a ele, que ele é um filho muito carinhoso e eu gosto de estar acompanhando ele, né? Porque ele, os outros também têm, né? São 3, né? A minha filha não mora mais comigo e o meu filho mais velho, né? É difícil até eu ver, né? Então é ele que está perto de mim, né? Aí ele sempre que recebe, sempre mais elogio, né? Meu abraço aí para vocês, uma boa tarde. Boa tarde, irmã Maria. Obrigado pela participação, minha querida. Aí, ó, um elogiando o outro lá, então. Isso mesmo, Maria. Um abraço. Sendo sincero com o outro, muito legal. A Marileide está por aqui também. Esses elogios podem ser feitos ainda na idade jovem? Ainda faz efeito ou só quando criança? E aí, irmã Márcia? Olha, faz efeito em qualquer idade, viu? Qualquer idade. Nunca é tarde, né, meu irmão? Nunca é tarde. Então tá aí, Marileide. Pode ser sim. Depois de grande, depois de jovem, pode continuar elogiando. Pode. Se você não fez isso ainda, passe a fazer. É isso aí. Os filhos, eles percebem a diferença. Bom, aqui a gente vai perguntar o seguinte agora para a irmã Márcia. Para os filhos, irmã Márcia. Uhum. Precisam mostrar desempenho para receber um elogio?
Fala pra gente. Olha só, o amor que os pais sentem pelos filhos é muito grande, é muito grande. Então, talvez você, filho, fica pensando, não, eu preciso ter uma atitude, eu preciso deixar o meu quarto sempre arrumado, eu preciso ganhar uma corrida, eu preciso fazer um belo gol de escanteio, não sei, para ganhar aí os elogios do meu pai, né? Ou da minha mãe. Então, pense nisso, filhos, vocês, na verdade, a presença de vocês já são realmente um motivo da alegria dos pais, é um motivo dessa afirmação dos pais, desses elogios. É interessante que você não precisa ali arrumar o seu quarto, você precisa apenas ser, apenas ser. Você sendo esse filho, você já tem esse valor intrínseco de filho na vida dos seus pais. Então, saiba disso. Saiba o valor que você tem, saiba o quanto você é amado, saiba, por mais que talvez seus pais não tenham condições, talvez não tiveram aprendizado, não tiveram elogios, não foram elogiados, não tiveram essa personalidade segura, firme dentro da sua casa, quando eles eram filhos e agora são pais, e talvez se você não tenha isso, não fique cobrando dos seus pais, mas saiba que é apenas você ser um filho, ser uma filha, você já realmente é o grande amor dos seus pais. Você tem um grande valor. Então, sinta-se amado, sinta-se estimado durante toda a sua vida nessa terra. E, acima de tudo, sempre como diz, os elogios, eles melhoram milagrosamente a nossa audição. Sabia disso? Os elogios, eles melhoram milagrosamente a nossa audição. Quando você elogia alguém, você pode ter certeza, começa elogiando alguém, você, principalmente os filhos, você ganha toda essa pessoa. Essa pessoa é todo o seu ouvido, né? Eu sempre tenho a alegria de compartilhar isso aqui com Denise, com Felipe, e quando, às vezes, eu estou me envolvendo, assim, entro dentro de um projeto mais profundo e fico um tempo, às vezes, sem falar um pouco com a Denise, ela já percebe isso. Mãe, a senhora não tem mais tempo para mim, a senhora não fala mais comigo, cadê a senhora, né? E eu já percebo, está faltando um carinho, porque a Denise, a primeira linguagem de amor dela é palavras de afirmação. E eu vejo assim, quando não tem esse diálogo com ela, ela já cobra isso. E agora, a senhora deixou de me amar? O que acontece? A senhora não tem tempo mais para mim? Isso ela tem 24 anos de idade, né? Está no trabalho, está fazendo faculdade, está terminando a faculdade, estágio, namorado, igreja, e aí, cadê a mãe? Então, eu fico pensando assim, o meu elogio, a minha palavra como mãe, tem um espaço muito grande no coração dela, né? Então, você, mãe, que está nos ouvindo agora, você, pai, lembre que, independente que o seu filho, a vida do seu filho seja uma correria, se ele tem 40, 50 anos de idade, não importa, se ele tem 3 anos ou 3 meses, não importa, importa é que você possa demonstrar esse elogio para os seus filhos, possa afirmar, porque a sua palavra como pai, como mãe, tem muito, mas muito valor. E você, filho, você pense, você que é filho, não é simplesmente o que você faz. Nós estávamos falando na outra pergunta, em relação de um elogio realista. Esse elogio realista forma ali a sua personalidade de uma forma segura, né? De uma forma saudável. Agora, nesse sentido, porque você é filho, porque você é pai, você é mãe, você sabe o valor que tem o seu filho. Então, diga para ele. Não importa a idade que ele tenha. Interessante também que quando nós... Não deixe também de dizer ao seu filho coisas como: você sabia que eu não vi a hora de voltar para casa para vê-lo? Eu estou tão feliz em você ser a minha garotinha, em ser meu filhinho. Meu coração pula de alegria quando penso em você. Estar com você é a melhor parte do meu dia. Isto é, essas palavras, esses elogios, não
foram mediante a uma ação, ou uma corrida, ou fazer o bem para o outro, ou arrumar o quarto, ou lavar a louça, ou limpar a casa. Não, simplesmente por esse filho ser quem ele é na vida do seu pai, né? Então, meus queridos, lembre-se que uma afirmação não é apenas algo que você dá, é algo que você é, né? Você é o filho a quem o pai ama, né? A quem a mãe ama, e você que é mãe, que é pai, diga isso para o seu filho, né? Que bom que você chegou. Agora, se o seu filho tem 50 anos e vai na sua casa, ter a sua visita é a melhor parte do meu dia, não é? Independente da hora, independente dos anos que o seu filho tem. Então, nós expressamos as afirmações não só por meio de palavras, mas também por meio do nosso ser, né? Então, seu filho, ele absorve aí ao longo do tempo, experimentando aí os dias a dias, após conversas após conversas. Então, na maneira como você fala, como você conversa, como você como você recebe, né? Então, a afirmação que vem do coração, ela consolida ao longo do tempo, né, por meio da nossa mera presença, mas muito rica e muito valiosa. Então, a presença do pai, da mãe, a presença do filho na vida do pai, da mãe. Então, traz para nós aí um desenvolvimento de uma personalidade saudável, independente da idade que tenha, uma emoção, um aspecto emocional também saudável. Então, vamos elogiar a todo tempo. Isso aí, muito bem. 4:03. A Simone relatou aqui algo interessante. Ela colocou assim: eu tenho 3 filhos e tem mais os 3 filhos do meu esposo. Já houve momentos que chegava cansada do trabalho e os 6 todos os dias queria a minha atenção assim que eu colocava o pé dentro de casa. Os 6 falavam de uma só vez sobre o seu dia, trabalho do colégio, perguntas, e como não podia responder todos ao mesmo tempo, marcava encontros com eles individualmente e eles amavam isso. Olha que legal, né? A estratégia da Simone. Que lindo. Os 6 para dar conta. E outra coisa, e tratar eles de uma forma individual. Cada um tem o seu jeitinho de ser, cada um, não é? Isso, o pai, a mãe, a encontrar esse tempo e, acima de tudo, perceber essas personalidades que são totalmente diferentes. Cada um tem um jeitinho, né? Eu tenho 2 aqui em casa e cada um tem um jeito. Imagina 6, não é? Que festa! Ela completou aqui, ó. Eles às vezes vinham até a mim e eles pediam esses encontros quando não estavam bem. Tá vendo? Isso. Esse momento individual. Muito bom. Vamos lá, agora 4:04 na 3:16, 4:04. Então, como é que a gente conclui esse nosso assunto de hoje, irmã Márcia? A autoestima do seu filho, qual é o principal recado dessa tarde? Olha só, proporcione esses momentos na vida dos seus filhos para que eles possam ter essa autoestima, independente da idade que eles tenham hoje. Se o elogio é um investimento na felicidade de uma pessoa, o elogio é um investimento na felicidade de uma pessoa. E com poucas palavras, né? Como diz George Herbert, poucas palavras boas valem muito e custam pouco. Palavras boas valem muito e custam pouco. Proporciona esse tempo de palavras, de elogios realistas, que constrói, que pode proporcionar ali a ter uma personalidade segura, saudável dos seus filhos. Proporciona elogios, não fica preocupado com exageros, dê elogios aos seus filhos. Agora também, tome cuidado em alguns elogios que não são realistas, né? Há elogios que talvez fazem os nossos adolescentes, as nossas crianças pensarem, se a mamãe achasse que eu sou tão maravilhosa assim, né?
porque algumas coisas, né? Talvez ela não é tão inteligente em dizer isso, mas faça elogios que podem construir na vida dos seus filhos, que podem proporcionar a eles esse crescimento emocional saudável, essa personalidade saudável, para que eles também possam se sentir firmes. Quando uma pessoa sabe quem ela é, como uma pessoa sabe quem ela é, eu sou filha do Deus Altíssimo, os meus pais me amam, os meus pais, mesmo que eu fizer coisa, mesmo que se eu errar, os meus pais estão dispostos a me abraçar, a me amar e me ensinar de novo. Os meus pais, eles me amam por quem eu sou, não é? Não pelas... Eu tenho que ficar correndo, tipo, uma situação, uma meritocracia. Não, os meus pais me amam por quem eu sou. Mas à medida que eu vou acertando, eles vão me incentivando e vai fortalecendo aquela personalidade saudável. Então, pais, amem seus filhos ao ponto de também fazerem elogios realistas. Não recuem, não fiquem aí guardando elogios, elogiem sim na frente. Algo também para nós fecharmos, elogie seus filhos publicamente, repreenda-os no secreto, né? Lá, você e ele. Então, isso vai dar segurança para os seus filhos. Corrigir os seus filhos na frente de todos, principalmente com uma vara, ou com um puxão de orelha, ou gritando, ou falando com ele, ou julgando, vai deixar ele inseguro, ansioso e cheio de dúvidas. Então, não faça nenhuma correção, nenhuma publicamente. Faça sempre elogios publicamente e corrija-o em secreto. Vai gerar no coração do seu filho segurança, vai gerar no coração do seu filho essa firmeza que nós queremos que todos eles possam ter diante de qualquer situação. Porque quando uma pessoa sabe quem ela é, nada do que falam ou que fazem contra ela abala essa pessoa, porque ela sabe quem ela é. Perfeito, maravilhoso. 4h08 na 316, 4h08. Então esse foi o nosso papo de hoje com a missionária Márcia Doneda. Todo mundo aqui mandando mensagem agradecendo. Obrigado pelo ensino, Deus abençoe. A Sidnilene colocou aqui, a Simone também agradecendo. Amém. A Glorinha também passou por aqui. Glorinha. De Santa Catarina, né, lá de Palhoça. Colocou aqui, ó, que bom ouvi-la, abençoar. Que bom ouvi-la, foi abençoador ouvir o Matheus, mas é bom tê-la de volta, Deus abençoe. Ai, que bom. Essa equipe que contigo sempre compromete com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Glorinha lá da PIB Eldorado, obrigado Glorinha, estamos felizes aqui de ter nossa querida Márcia de volta. Bom, 4h09, irmã Márcia, obrigado mais uma vez, de coração, pela contribuição com a gente nessa tarde abençoada. E amanhã você vai estar no Manhã com Deus? Como é que tá a agenda aí? Isso, amanhã nós vamos estar lá no Manhã com Deus. Amanhã é sexta-feira. Geralmente na sexta-feira é aquela festa. Aí entra eu, Luiz e Vanderleia. Aí pensa, Luiz, Nayan, pensa na festa que é. Ainda mais agora no mês de outubro, que é o mês de aniversário do Luiz, né? É aquela festa. Festa aí, festa do Luiz. Luiz deve estar fazendo uns 50 anos já. Tomara que ele não esteja ouvindo isso. Eita Deus. Tem uns que falaram que ele estava fazendo 50 anos de vida profissional. Olha só, pensa. Ele ficou. Profissional. Ele falou: o povo não me conhece. Ele deve ser novo, ele deve ser um pouquinho mais velho que eu. Tem 33, ele deve ter uns 34, 35, 36 talvez. Eu tô chutando aqui, né? Não sei. Você sabe a idade dele, não? Não. Tá nessa casa dos 30 aí. Tá na casa dos 30 aí. Mas eu não. Vamos lá. Dia 20. Acho que dia 20. Deixa eu só ver aqui, tá anotado aqui. Porque
que tava uma festa lá no Manhã com Deus, que o pessoal de agosto, aí tem uma turma de agosto, Alessandra Lasma, Marta Cabral, Terezinha, Márcia Doneda, tudo em agosto, né? E aí ficou aquele mês de agosto a maior festa. E ele falou, não, mas em outubro são os especiais, né? Outubro são especiais. Pensa, dia 27 de outubro, aniversário do Luiz. Olha, vai dar numa sexta-feira. Pensa na festa que vai ser, na próxima sexta-feira que vem. Combinou. Aí já é bom a gente lançar a enquete aí, né? Amanhã já vamos lançar. Quantos anos o Luiz vai fazer sexta-feira, né? Próximo. Então tá bom. Vai ser massa. Meu irmão, obrigado mais uma vez, um abraço bem apertado, bom final de semana pra você, bom programa. Abraço. E até quinta que vem aqui, se Deus nos permitir. Amém, Leão, um abraço pra você, Deus abençoe, fica com Deus, viu? Que bom revê-lo. Isso, tchau, tchau, um abraço. Tchau. Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda, na 316. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos.